Voltamos com o CJC Esporte, estamos aqui no último bloco. E olha só, o Brasil está nos Estados Unidos treinando para a Copa América e teve um incidente hoje lá, não é isso, Leonardo? Qual é a história aí? Exatamente, há cerca de 30 minutos, né? Não exatamente no momento do treinamento da seleção brasileira, mas no local, que é a Universidade da Califórnia, a UCLA, houve um incidente com tiroteio, infelizmente bem comum nos Estados Unidos, né? Ainda não tem informações mais completas a respeito sobre vítimas, etc., mas houve esse incidente gerando aí pânico, com certeza, no local. Informação confirmada pelos principais veículos de comunicação lá dos Estados Unidos. Que esteja tudo bem, né? Com os nossos jogadores e com quem estiver envolvido nesse tiroteio também. Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, Vasco jogou contra o Oeste e o jogo terminou empatado em 1-1. Segundo a Alesi, um jogaço, Alesi? Não, o jogo foi bem mediano. Começou com esse gol relâmpago do Nenê, um chutaço Nenê tá fora fazendo da área. Um gol atrás do outro. Dunga, Um atrás do outro. Bota o Nenê na seleção, Dunga, pelo amor de Deus. É o que eu ia falar. Muito melhor do que Com a Kaká. ausência do Kaká, um nome que provavelmente vai ser levantado aqui no Brasil é do Nenê, mas o Dunga Lógico. não vai convocar. O Dunga deve convocar o Ganso. Porque ele é desse, ele gosta de contrariar, né? E no segundo tempo foi um jogo bem ruim. Esses 2 gols foram no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo bem ruim, um jogo que o Oeste, tentou fazer o que o Audax fazia, só que ainda não tinha todo o conjunto que o Audax tinha, de fechar o olho, saber onde o Tietê ia passar, o Camacho fechava o olho, sabia onde o Tietê ia passar, o Tietê passava, cortava pro meio e fazia o gol. E o Oeste ainda não tem isso, não tem nomes, como a gente falou aqui. Acho que falamos em off, né? Falamos em off, quer dizer, se Que não nós tem formos... os nomes que o Oeste tinha, porque saiu o Bruno Paulo, saiu do Audax, o Tietê saiu do Audax, o Camacho saiu do Audax, Ítalo. fora os outros jogadores que saíram a gente ainda não sabe, porque não foi para um time grande. Exatamente. Então o jogo no segundo tempo foi bem mediano. O primeiro tempo até que foi emocionante, os 2 times abertos ali, tentando o gol a todo momento, só que no segundo tempo foi bem ruim. Alguma coisa para falar, Léo? Pode passar? Mais uma partida aí de invencibilidade para o Vasco, né? Balançou nesse jogo, mas se mantém aí invicto e liderando com folga, quer dizer, na frente aí na Série B, deve se classificar com tranquilidade, mas ainda no início do campeonato vamos ver como se desenrola o campeonato. E olha só, ainda de Série B, o Ceará venceu o Goiás por 2-1. Ê, meu vozão, que beleza, hein? Desculpa aí os torcedores do Goiás, mas gosto muito do Ceará. Felipe, aos 19 minutos, abre o placar para o Vozão, 1-0. Jogo lá no Castelão. Empurrou a bola para o fundo das redes. Depois um gol contra de Ramires. Vai fazer o Ceará 2-0. 2-0 Ceará. Ih, rapaz. E depois o Goiás desconta com Thales aos Belo gol, 31 belo gol. minutos do segundo tempo. Belo gol. Balaço, né? Lá no ângulo, forte, sem chance para o goleiro. Agora, como fazem falta realmente mais equipes do Nordeste, né, na Série A do Brasileiro, né? Você vê esses jogos do Ceará, do Fortaleza, do Náutico, times que estão na Série B, Série C, com uma torcida gigantesca. O Paysandu, o Remo na Série C, quer dizer, do Norte e Nordeste, ampliando aí o leque. Realmente são equipes que mereciam estar num destaque maior nas séries mais avançadas do Campeonato Brasileiro, né? Isso aí, olha só, o Campeonato Brasileiro da Série B tem o Vasco como líder, 13 pontos, seguido do Atlético Goianiense, que estava com 3 jogos, 3 vitórias, né? 4. 4 Quatro jogos, Tava 4 aí, o vitórias. Vasco e o verdade. E o Atlético estavam Goianiense. empatados. E o Atlético Goianiense perdeu nessa rodada para o Luverdense, se eu não me engano. Foi isso mesmo, Luverdense. Brasil de Pelotas é o terceiro colocado com 10 pontos e o quarto é o Criciúma com 10. O Bahia é sétimo colocado, Náutico nono colocado, Avaí 10º e Ceará 11º. O Ceará que ano passado Quase caiu na última Fugiu. rodada ali. a aquele última jogo... rodada com o Contra o Lisca Macaé, doido. Contra o Macaé, Com que acabou Lisca. rebaixando o Macaé. Na zona de rebaixamento, Bragantino, Tupi, Vila Nova e Sampaio Corrêa, que fez uma boa campanha no passado, né, com
aquele baixinho que quase veio pro Botafogo e Pimentinha. voltou. Pimentinha. Jonas, Pimentinha, os rei próprios do- Jonas, né, era Jonas foi contratado pelo Schweinsteiger Flamengo, do disputada, Maranhão. Schweinsteiger do Maranhão, disputada a tapa pelo Flamengo e Corinthians, e hoje está aí relegado, está na reserva, encostado na Ponte Preta, né? Enfim, né? Enfim. Dando sequência aqui ao programa, a gente vai falar agora de uma... Olha só, primeiro tem que dar informação que o Rafael Sobis fechou contrato com Cruzeiro. Vai jogar no futebol mineiro. Antes de ir pro futebol mexicano, ele estava no Fluminense, foi pro futebol mexicano, fez a final da Libertadores ano passado e agora fechou com a equipe mineira, com o Cruzeiro. E estão cavando uma possibilidade do Alexandre Pato vir para o Flamengo. Alexandre Pato, que ainda é jogador do Corinthians, foi para o Chelsea, fez absolutamente nada lá e... Não sei se é a cavada, né? Mas o Alexandre Pato, tem um vídeo do Alexandre Pato elogiando o Flamengo. A gente tem um vídeo para mostrar, solta aí. Não tem, não? Não tem, Dorileu? Não tem o vídeo do Alexandre Pato elogiando o Flamengo, mas ele falou que é uma grande equipe e tal. E aí, Alexandre Pato no Flamengo? É uma grande Eu cavada, acho né? que não daria certo, Alexandre Pato. Primeiro no que não Flamengo. tem, o Pato realmente não tem o mínimo de identificação com aquele DNA que a torcida pede, né? O DNA rubro-negro, né? Muitos jogadores de qualidade técnica discutível deram certo no Flamengo e tiveram realmente um casamento com a torcida. Por exemplo, o Hernani Brocador, o próprio Nunes, campeão do mundo em 81, foram jogadores que não tinham essa técnica apurada, mas davam sangue e se entregavam no campo. O Pato realmente é técnico, é um jogador que realmente marca na fase boa dele, quando ele está bem fisicamente, ele marca muitos gols, mas é um cara que realmente acho que perdeu um pouco o foco da carreira dele. Acho que a característica de Alexandre Pato é uma característica que não casa tanto assim com o Flamengo. Eu vejo uma característica de time parecida com o Corinthians, por exemplo, em que o Alexandre Pato não deu certo. É uma torcida que quer que o jogador corra, quer que o jogador se doe o máximo. Alexandre Pato é aquele, vou esperar a bola chegar no meu pé, não, vou pra uma baladinha aqui, não, minha namorada aqui é famosa, eu apareço em Por várias isso que ele deu revistas. certo no São Paulo. Essa é uma característica do time de São Paulo. O time de São Paulo, os jogadores que fizeram história no São Paulo são jogadores de uma qualidade técnica elevada que não tem tanto comprometimento na marcação quanto tinha no Flamengo. A gente vê o próprio Hernani, que ele falou, o Obina também, jogador com uma qualidade totalmente questionável, que deu certo no Flamengo. Tinha até a música, o Obina é melhor que o Eto'o. E o Hernani, que é um atacante, é um bom atacante, sabe se posicionar, mas com a bola no pé, pelo amor de Deus. Ele faz Quem gols Hernani? com 2 toques. É um para dominar a bola e outro para E realmente eu ir acho para a que, rede, né? ou então domina a bola errado. Ainda toca só. Exatamente. E o Alexandre Pato não tem esse perfil. O Alexandre Pato é aquele jogador que fica realmente ali esperando uma movimentação para ele entrar e fazer o gol. Ele deu certo no São Paulo, foi para o Chelsea, realmente não fez muita coisa, fez um gol só no Chelsea, ficou um tempo sem entrar. A mídia inglesa até falava que o Pato era um jogador fantasma, que não aparecia no jogo. Só que eu também não pensei, estava pensando assim, qual Pato que eles pensaram que levaram? Será que pensaram que levaram o Pato do Internacional? Eles não estão acompanhando que o Pato já não é mais aquele jogador desde o Milan? E eles queriam o quê? Que o Pato chegasse e fosse o novo melhor do mundo, tomasse a vaga do Hazard, falasse, não, me dá aqui, eu sou o 10 do Chelsea agora. Não é mais isso. O Pato há muito tempo já não é esse jogador de fazer a diferença em clube nenhum, não fez a diferença no São Paulo, não fez a diferença no Corinthians, no Milan também não fez. O Pato jogou só no Internacional. E pouco tempo, Ele né? começou muito bem, né? No Inter Foi meteórica. e no Milan também. O São Milan, Paulo Mas ele foi, teve também sim, alguma pouco fase, né? tempo. No São Paulo também ele teve alguma uma fase boa também. Mas olha só, Mas- do que foi Alexandre Pô, Pato? ah, Porque realmente. prometeu o Alexandre Pato. E eu não sei porque ele não consegue jogar, mas eu acho que o Alexandre Pato é um baita de um jogador. Você olhar a técnica dele, o domínio, o passe, a finalização, irmão, o cara joga demais. Só que ele não consegue botar isso dentro de campo. Agora, por quê, Evandro? Eu lembro de um gol que ele fez no próprio Corinthians contra o Flamengo, que, se não me engano, foi o Ralf, que deu um chutão, a bola foi pra frente, quase saindo na bandeirinha de escanteio, ele conseguiu bater a bola com efeito, a bola entrou para dentro do gol. O goleiro do Flamengo, que era o Felipe, na época, nem viu a bola passando perto dele. Realmente é um jogador com uma qualidade técnica bem apurada, como o Evandro disse, só que não consegue impor isso dentro do campo.
Não sei se por cobrança de torcida. Ele falou que também os paparazzis afetam muito a vida dele, porque ele quer ter a vida pessoal mais reservada e isso acaba afetando, ele leva isso para dentro do campo. Eu não consigo entender o porquê ele não consegue botar essa técnica dentro de campo. Realmente é um jogador com uma qualidade técnica impressionante. Eu também sou muito fã do futebol do Pato, do jeito que ele joga, certo, né? Só que não deu certo e provavelmente se vier para o Flamengo vai ser mais uma cartada do Flamengo errada. O Flamengo vai fazer como fez com o Guerreiro, que não deu certo aqui no Flamengo, e agora vai atrás de um jogador caro, que não vai dar certo no Flamengo de novo. E aí, para onde vai o dinheiro? Aí depois reclama que está endividado? Não tem como reclamar, o cara tem que saber, o Rodrigo Caetano que está lá tem que saber que o Pato não tem perfil do Flamengo. Para que vai atrás de um jogador desse? Mas isso é pura especulação. Sim, né? mas se realmente tiver o interesse do Rodrigo Caetano, pelo amor de Deus, para. Ou o Hernani está jogando na segunda divisão, vai atrás do Hernani. Já é identificado com a torcida, vai trazer um cara, o Pato é caro, um jogador caro, e não vai render o que o Flamengo está precisando no momento. É uma aposta muito parecida com a que foi feita no Guerreiro, né? Logicamente não com é um Pato, parecida, não. com um Pato mais novo, né? Realmente. Quem duvidava que o Guerreiro ia dar certo no Flamengo? Acho que ninguém. Ele começou muito Ainda bem, mais que né? ele chegou voando no Flamengo. Ele chegou muito bem, Eu realmente. tinha certeza absoluta que o Guerreiro ia dar certo no Flamengo, até porque ele é um jogador caro, mas ele é um jogador de raça, que se dedica e dá carrinho, come grama e por aí vai. O Guerreiro acho que é uma incógnita a ser desvendada. Pato eu não sei. Mas olha só, tem que dar uma corridinha aqui. Eu vou falar os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, a escalação, e vocês fazem um breve comentário e o placar, beleza? Fechado. O Atlético Paranaense recebe o Internacional. Na verdade, o Inter recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória contra o Figueirense e o Internacional ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. O Inter entra em campo com Danilo Fernandes, William, Paulão, Hernando e Arthur, Fabinho, Fernando Bob, Gustavo Ferrarez e Andrigo, Vitinho, Eduardo Sacha. Atlético Paranaense, Everton, Eduardo, Kleberson, Wanderson em Pará, David, Hernani, Evandro, Vinícius e Pablo, André Lima lá na frente. A tendência é o Inter fazer valer o mando de campo e vencer essa partida mantendo a boa sequência. E aí, Lezê? Eu também acho que o Inter vai manter essa boa sequência aí, jogando dentro de casa. Se fosse na Arena da Baixada, realmente fica um pouquinho mais complicado. Favorece um pouco o Atlético por conta do gramado sintético, que é uma coisa que os jogadores não estão acostumados. Só que também dou favoritismo para o Internacional, acho que ganha de 2-1. Beleza. Olha só, tem clássico também nesse meio de rodada, clássico paulista, o jogo entre Corinthians e Santos. Corinthians que emendou 2 vitórias seguidas, né? O Santos que está com muito desfalque, seja por contusão ou por jogador na seleção brasileira. E vem sofrendo com isso, é lógico. Afinal de contas, qual time que não sentiria a falta de Gabigol, de Ricardo Oliveira? Difícil não sentir falta deles, Lucas né? Lima, né? Lucas Lima também. Ricardo Oliveira está principalmente. machucado, o Lucas Exatamente. Lima está na seleção. Corinthians entra em campo com Walter, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel. Christian, Bruno Henrique, Marquinhos, Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto e Luciano. Santos entra em campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Rafael Longini. Na frente, Paulinho e Joel. Os desfalques do Corinthians: Balbuena, Elias, Matheus Vidotto, Iago e Rildo. O Santos, Paulo Ricardo, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabriel. A balança aí tá pendendo pro Corinthians, nesses desfalques aí, grande parte deles não são titulares, né? Somente o Balbuena e o Elias, né? Mais uma vez eu aponto aí o mandante como favorito, até em função desses desfalques do Santos, que pesam demais. Eu também dou favoritismo para o Corinthians. Realmente o Santos depende muito mais do Lucas Lima e do Gabigol do que o Corinthians depende do Balbuena e do Elias. E eu acho que o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo e o Tite voltar a encontrar uma forma desse time jogar, porque parece que ele perdeu aí depois que foi eliminado da Libertadores. Quem ganha? Corinthians, né? Que beleza, hein? Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo que fez uma péssima partida na última rodada e o Cruzeiro que empatou. O Botafogo o jogo em Brasília, comando do Botafogo. O jogo às 9h45 da noite. Elton Leite no gol, Luiz Ricardo, Emerson Silva, Vitor Luiz, Bruno Silva, Fernandes, GG ou Dudu Cearense, Leandrinho ou Salgueiro e na frente Neilton e Ribamar. Neilton confirmado até o momento
como titular da equipe. Cruzeiro entra em campo com Fábio, Lucas, Bruno Viana, Léo e Sanches Minho, Henrique, Bruno Ramires ou Romero. Na frente, Robinho, Arrascaeta e Elber. Na verdade, esse é o meio campo. E na frente, o William. Botafogo com alguns desfalques e o Cruzeiro também. Botafogo com desfalque de Jefferson, Ayrton, Diogo Barbosa, Carlos, Rodrigo Lindoso e Luiz Henrique. O Cruzeiro de Mike, Dedé, Manuel, Marcos Vinícius, Alon, Rafael Silva e Judivan. Esse jogo tá com a cara de empate, são muitos desfalques. O Botafogo, na sua parte defensiva, bem armado, mas ainda com dificuldade para marcar, para construir jogadas e concluir em gol. Então, e o Cruzeiro também nada bem nesse campeonato, eu aposto no empate aí de 1-1. Eu acho que esse jogo tem cara de empate. Se tiver que apontar um vencedor, eu aponto no Cruzeiro. O Cruzeiro não está com uma fase tão boa, só que o elenco do Cruzeiro ainda é um pouco mais qualificado do que o elenco do Botafogo, por mais que a diretoria esteja correndo atrás de reforços. E esse jogo pode marcar a reestreia de Riascos como titular, porque o William está sentindo uma lesão na parte inferior. Do Cruzeiro, né? Riascos do Cruzeiro. Está sentindo uma lesão na parte inferior da coxa e talvez o Paulo Bento possa escalar o Riascos como titular. Atlético Mineiro e Fluminense, jogo do Independência às 9h45. Galo, Vitor no gol, Marcos Rocha, Thiago, Gabriel e Lucas Cândido, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Patrick, Robinho, Carlos e Yuri. Fluminense em campo, vindo de vitória no clássico contra o Botafogo, Avico Moral, Diego Cavalieri, Jonathan Gum, Henrique Giovanni, Edson, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Richarlison e Fred. E aí? Rapidinho. Eu aponto empate aí, o Atlético bem desfalcado, mas jogando na Independência tem sempre força. E o Fluminense subindo. Eu aponto na vitória do Fluminense fora de casa. Por mais que o jogo seja Independência, o Fluminense fez uma boa partida contra o Botafogo e eu aposto na vitória do Fluminense. Figueirense e São Paulo. Não dá tempo de falar mais as escalações. Então vai São Paulo 2-1. Também São Paulo 2-0. Santa Cruz e Sport, o jogo às 9h. Vou assistir esse jogo, hein? Esse vai sair faísca. Eu aposto aí no grafite rabiscando mais uma vez aí o Santinha continuando aí na frente no campeonato. Também aposto no Santa Cruz aí, 1-0 gol do grafite. Curitiba e Chapecoense. Curitiba pelo mando, Curitiba se impondo no Couto Pereira. Também o Curitiba 1-0 gol de Kleber Gladiador. Léo, obrigado, meu amigo, pela presença. Obrigado e até a próxima no CJC Esporte. Gradice, obrigado, meu amigo. Tamo junto, valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Amanhã estaremos de volta às 2h30 da tarde. Um abraço e até lá. Valeu.